A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com meus amados? Espero que sim, que Deus continue abençoando a vida de cada um. E hoje nós vamos para mais um subsídio aqui, hoje na classe de pré-adolescentes, a lição de número 4, que tem como título, que tem como tema, o culto a Deus. Então, neste dia que o professor lecionará aos seus alunos, eles aprenderão sobre como cultuar ao Senhor, como se comportar na casa do Senhor devidamente, em ordem, em reverência, e entendermos, e levarmos o entendimento a esses pré-adolescentes da forma que devemos adorar em todo o tempo, verdadeiramente, de todo o coração, de todo o seu ser. É isso que é a missão do professor nesta lição de número 4. Já vimos aqui que a lição de hoje se encontra em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26 ao 40. Então é importante que o professor faça essa leitura em sala de aula, essa leitura aí em 1 Coríntios capítulo 14, que fala sobre a ordem no culto. Então tem muitas instruções ali, mas hoje na lição nós estaremos falando baseado na palavra de Deus nestes versículos. Mas também temos aqui um texto, que é o texto aqui principal, que está em Hebreus capítulo 10, versículo 25, que diz: não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Jesus está voltando e a igreja precisa continuar trabalhando, alcançando almas para o Senhor, e para isso é necessário a ordem, ordem dentro do culto. É importante que o professor se aproveite aí, saiba utilizar com sabedoria esta fase do pré-adolescente, essa idade, jovem, curioso, cheio de energia, querendo fazer algo, querendo apresentar algo para o Senhor, para as pessoas. Então, se o professor souber utilizar aí com sabedoria, com dinâmicas, com a apresentação do conteúdo, envolvendo o aluno em sala de aula, com certeza ele terá uma aula riquíssima. Justamente, a gente tem que sempre aproveitar a fase. A fase é juvenil, é pré-adolescente, é adolescente. É bom que o professor entenda qual é a fase dos seus alunos, o que está se passando. O pré-adolescente é um momento de mudanças emocionais, físicas, psíquicas. Então, é um momento particular, é um momento singular na vida do pré-adolescente. Então, até para a aplicação da palavra de Deus, é importante que o professor tenha ciência disso. Um objetivo que o professor terá em sala de aula, primeiramente, é compreender que o ser humano foi criado para glorificar a Deus. Então, ele deve levar o entendimento, não pode sair do assunto. O professor tem que se manter no assunto, e um deles aqui é fazer que o pré-adolescente entenda que ele foi feito para glorificar o Senhor. E o outro é falar sobre a necessidade de ordem e reverência dentro do culto. E o terceiro aqui é apontar que as formas de adoração, mostrar as formas de adoração dentro da igreja. Amém, meus irmãos? Então, o professor utilize bem a sua lição. A lição normalmente tem informações extras. Então, se o professor souber utilizar também, ele poderá trazer mais enriquecimento para a sua aula, enriquecimento, mais conteúdo para os seus alunos. A lição diz que: olá, amigo pré-adolescente, a paz do Senhor. Você sabe o que significa adoração? Então aqui tem um conceito do que é adoração, segundo a declaração de fé das Assembleias de Deus. O professor poderá ler para os seus alunos, mas a verdade é que ele terá que explicar muito bem, porque para levar a compreensão aos seus pré-adolescentes em sala de aula. Adoração é o serviço sagrado, culto, reverência a Deus por aquilo que Ele é e por suas obras. Isso é o que está na declaração de fé das Assembleias de Deus. Então, nessa lição, o jovem vai aprender o que é a verdadeira adoração. O que é adorar o Senhor? Como eu devo me portar? Quais são as formas que o adolescente, o pré-adolescente, deve se portar na casa de Deus? E a adoração é somente na casa de Deus? O jovem vai aprender que é necessário adorar ao Senhor em todo o tempo. Os irmãos me perdoem porque são muitas lições, Nós preparamos subsídios aqui para pré-adolescente, juvenis, e às vezes eu vou trocando aqui jovem, pré-adolescente, adolescente, mas nós estamos aqui nessa lição sobre os pré-adolescentes. Vou procurar estar mais atento a este detalhe aí
para não trazer confusão aos irmãos também, né? Então vamos lá, continuando. Há muitas formas de adorarmos a Deus. Além de adorá-lo da forma correta, além de adorar da forma correta, é o que é a missão, a nossa missão, ao ensinar o pré-adolescente, também ensinaremos a ele que a adoração ela tem que ter qualidade. Ela deve ser somente para Deus, exclusivamente para Ele, e em espírito e em verdade. Mas o que é em espírito? É em todo ser, é dar o seu melhor na presença de Deus, é permitir que Ele preencha as nossas vidas, que nós possamos viver somente para Ele, que o pré-adolescente viva somente para o Senhor e também entender que a adoração ela é essencial. A adoração ela é essencial em momentos bons e principalmente em momentos ruins, em momentos de luta, em momentos de dificuldades. É aí que sim que nós devemos melhor ainda adorar o Senhor. E o Senhor nos ajudará na prova. O Senhor ajudará o adolescente em meio às provas. Momento de muitas dúvidas para os nossos alunos, devido à sua idade, devido às mudanças que acontecem em sua vida, mas é importante que eles entendam que neste momento difícil, que o Senhor está com eles e que se eles perseverarem, continuarem buscando a Deus, o Senhor ajudará eles a passar por todas as dificuldades. E nós sabemos que o pré-adolescente, ele tem as dificuldades, nós sabemos, conhecemos algumas dificuldades desta fase da vida. Nós já passamos e nós também vemos o sofrimento do pré-adolescente. Eu mesmo, eu me recordo, eu sempre gostei de louvar na igreja, mas quando chegou nessa fase eu rejeitava a oportunidade, porque minha voz estava mudando e eu ficava muito incomodado com isso. Então isso era algo, né, que ali no momento as pessoas que me orientavam, o professor, teve que tratar comigo, teve que me ajudar a passar por esta fase, né? Eu lembro que eu tinha um irmão lá na nossa igreja que ele sempre insistia para que eu louvasse, mesmo assim. Eu me recordo disso e dou graças a Deus por isso, né? Porque eu continuei louvando. Demorei um pouquinho a voltar, né? Porque é da fase, mas continuei louvando, né? E estamos aí adorando o Senhor, buscando fazer a sua vontade. Mas o que é adoração? Adoração é um ato de glorificar a Deus, prestar-lhe culto e reverência. Adoração é isso, é adorar ao Senhor, é glorificar o que o Senhor fez por nós. O Senhor deu a sua vida, o Senhor deu o seu Filho amado naquela cruz para morrer por nós. O Senhor nos deu a vida, esse é motivo de agradecimento, esse é motivo de nós adorarmos ao Senhor, de nós existirmos, de termos a roupa que vestir. Tudo isso é motivo de nós adorarmos a Deus, sermos gratos ao Senhor e mostrarmos o nosso louvor, a nossa gratidão. E Ele é único, somente Ele, só existe um Deus verdadeiro. E por isso que nós adoramos a Ele. Mas por que adorar? Porque nós somos totalmente dependentes do Senhor. Se não fosse o Senhor, nós nem existiríamos. Se não fosse a sua graça, nós nem estaríamos aqui. Então é importante que o nosso pré-adolescente ele entenda que se não fosse o Senhor, ele nem estaria hoje, né, no dia aí que será explanada a lição. Se não fosse pela misericórdia do Senhor, esse pré-adolescente talvez nem estaria ali. Então, é graças ao Senhor. E a sua soberania. Por quê? O que é a soberania? É o poder do Senhor. Ele tem o controle de tudo. Então, se nós queremos ser abençoados, nós temos que ser obedientes a Deus. Se nós queremos colher o melhor nesta terra, temos que ser temente ao Senhor. A sua soberania, o seu poder, Ele tem o controle de tudo. Eu preciso de Jesus. Então, eu adoro Ele em gratidão, sabendo que se não for Ele na minha vida, eu não estaria aqui. Então, o pré-adolescente tem que entender, né, que a necessidade de nós adorarmos ao nosso Deus Todo-Poderoso. Não adoramos apenas por meio dos louvores e cânticos. Não é somente por cânticos, porque muitos confundem, pensam que adorar o Senhor é só cantar, só louvar, só dar glória. Adorar o Senhor é se render aos seus pés, viver em todo o tempo ligado com o Senhor, ligado, a nossa mente ligada no céu. É o tempo inteiro, não é só no culto, é viver uma vida correta e uma vida obediente. Sendo obediente ao Senhor, nós estaremos adorando a Ele também de todo o coração.
O subtópico aí, né, letra B, a verdadeira adoração, a Bíblia afirma também que devemos adorar somente a Deus. Então, nosso pré-adolescente ele deve entender que existem vários deuses, aí, várias divindades. Além do Senhor, não existe nenhum que seja verdadeiro. Somente o nosso Deus é o Deus verdadeiro. E para adorar esse Deus verdadeiro, a nossa adoração tem que ser sincera. Eu tenho que adorar Ele com vontade de estar na sua presença, sendo grato ao Senhor, bendizendo o seu amor, bendizendo a sua bondade, estar na presença dEle em gratidão. Se eu vou à igreja, então o pré-adolescente nessa fase da vida, os pais pegam ele pelas mãos e levam à casa do Senhor, porque nessa faixa etária ele ainda não tem o controle sobre si. Ele não pode, ele não decide o que ele vai fazer da vida dele. Mas é importante que ele tenha o desejo de ir à casa do Senhor, que ele tenha, e não vá somente porque os pais estão o levando, mas porque é bom, mas porque isso é bom para a vida deles. Então, professor, leve esse entendimento, que isso é bom. Fale para ele do amor do Senhor, fale para ele do que Deus fez, do que Deus faz, que isso é essencial para a vida dele. Então, ele tem que ter esse entendimento e ir para a casa de Deus e adorar Ele em espírito e em verdade. Nosso aluno precisa entender que adorar ao Senhor não precisaremos de nenhuma imagem, porque o nosso Deus ele é espírito, ele é espírito, e espírito a gente não vê, a gente sente em nossos corações. Diferentemente de algumas religiões que utilizam-se de imagens para venerar algo, segundo eles, estão venerando ali a imagem, na verdade eles estão idolatrando imagens, porque o nosso Deus ele é espírito. É isso que está escrito lá em João capítulo 4, 24, que diz: Deus é espírito e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. O meu Deus, o nosso Deus, ele é espírito e nós o adoraremos em espírito e em verdade. É o nosso ser, e não é imagem que nos move, é o nosso Deus. Nós sabemos que ele existe, que Ele está em nossos corações, que Ele está em nosso caminho, guiando o Espírito Santo da verdade, guiando a todos nós. Então, por isso nós o adoraremos em espírito, assim como Ele é espírito. E o espírito não se vê, se sente. Nós sentimos a presença de Deus em nossas vidas. Adoração, letra C, a adoração pública e individual. A adoração pública é aquela que nós nos rendemos ao Senhor em forma de culto, juntamente com os irmãos reunidos, buscando ao Senhor em uma só voz, em um só propósito. Esta é a adoração pública. Nós adoramos ao Senhor ali, juntamente com os nossos irmãos, e é o que a Bíblia recomenda. Nós lemos aqui Hebreus 10, 25, que não deixemos de congregar, para que um admoeste o outro, ou seja, para que um fortaleça o outro, para que um ajude ao outro. Então, nosso pré-adolescente, ele precisa entender que o culto ao Senhor, ele é essencial, ele é necessário juntamente com os irmãos, mas também teremos que adorar o Senhor de forma individual, de forma particular, que é o próximo tópico aqui, a adoração individual. É aquela que nós nos rendemos ao Senhor em todo o tempo, 24 horas adorando ao Senhor. Mas o que seria isso? É louvar o Senhor, é bendizer o Senhor, é cantar o tempo inteiro? É estar na presença dEle. Fazer com que todas as nossas ações, que toda ação que o jovem, que o pré-adolescente tiver, ele estará fazendo para a honra e glória do Senhor, honrando a Deus. Se eu converso com alguém, eu tenho que lembrar que eu estou falando que eu sou um servo do Senhor, que eu devo honrar o nome dEle. Então, dessa forma, o pré-adolescente vai se portar de forma comportada, recatada, Então, ele vai se comportar da forma certa, não vai escandalizar ali o nome do Senhor. Então, é importante que o pré-adolescente entenda que o tempo inteiro nós adoramos ao Senhor, seja individualmente, seja em conjunto com os irmãos. O tópico de número 2 tem como título Ordem no Culto. O culto e a sua organização. No Antigo Testamento, os judeus se reuniam no templo para adorar. Então o Senhor ensinou ao seu povo como adorar, como buscar ao Senhor, e ali havia uma ordem para entrar no templo. Se passava pela porta e para se chegar até a presença de Deus, que até então
era ali no tabernáculo, para que pudesse, né, para que o sacerdote, o sumo sacerdote, chegasse ali no lugar santo para falar com Deus, ele precisaria cumprir todo um ordenamento. Então, o Senhor instituiu dessa forma o culto, mas hoje, depois que Deus deu o seu Filho amado para morrer na cruz por nós, e agora todos nós temos o livre acesso ao Pai, nós podemos adorar em qualquer lugar, desde que seja em espírito e em verdade, desde que seja verdadeiramente, desde que seja sincera a nossa adoração. Então, dentro da igreja, no nosso culto ali em conjunto, juntamente, né, com os irmãos, existe uma ordem e deve ter também reverência, uma maneira de se comportar. Muitas das vezes, na verdade, né, normalmente, nas igrejas tem-se, o culto ali se inicia com oração, com louvor, a leitura da palavra de Deus, testemunhos e depois um sermão. Isso é uma ordem na maioria das igrejas. Pode inverter alguma outra ação aqui, mas é mais ou menos desta forma, né? Não muda tanto. Então, o pré-adolescente tem que entender que é a ordem, que existe ordem dentro da casa do Senhor e deve existir. Até porque o nosso Deus, ele é maravilhoso, soberano, e ele controla todas as coisas com a sabedoria dele, e ele faz tudo perfeitamente. O nosso Deus age perfeitamente. Tudo isso para nos abençoar. Então, no momento de nós sermos gratos ao Senhor por sermos abençoados por Ele, a nossa adoração também deve ser ordenada. Devemos buscar ser perfeitos, assim como Ele é. Não é assim que a palavra de Deus fala? Buscarmos ser perfeitos. Nós não somos, se eu não me engano é Mateus capítulo 5, não recordo o versículo, mas fala para nós buscarmos ser perfeitos. Deus sabendo que nós não somos, mas nós devemos fazer o melhor para Ele, mesmo assim, buscar, né? Devemos buscar, não podemos nos contentar em entregar o mínimo para o Senhor, não, devemos entregar o máximo a Ele. E então, esse entendimento que o pré-adolescente, que o nosso aluno aí na escola bíblica dominical deverá ter ao entrar na presença de Deus. O tópico B diz que o culto deve ser racional. No momento do culto, nosso pensamento, entendimento, sentimentos e emoções devem estar conjuntamente voltados para Deus. Ao entrar por aquela porta do templo, o pré-adolescente, o irmão, todos nós devemos entender que entramos ali para adorar ao Senhor. Eu entrei por essa porta foi para glorificar o nome do Senhor. Não foi para olhar para B, né, ou para A, não foi para reparar a roupa do irmão, não foi para reparar, eu fui para o templo do Senhor, eu saí da minha casa, o jovem, o pré-adolescente sai de casa para adorar o Senhor. Essa é a nossa motivação. A nossa alegria de ir para a casa de Deus é ir lá e prestar um culto sincero a Ele. Então, foco em Deus. O adolescente, o pré-adolescente deve estar focado em Deus no momento do culto. Já o tópico, já a letra C, que tem como a ordem e reverência nos cultos. Isso aqui, meus irmãos, é muito, né? Nós estamos falando sobre isso, mas existem alguns detalhes que devem ser reparados, que devem ser observados dentro do culto. O culto tem horário para iniciar. Então, é importante que o pré-adolescente chegue no horário. Se ele, normalmente pela faixa etária, ele deve ir com os pais. Se o pai tem o costume de chegar atrasado, é importante que o professor aí, com muita sabedoria, né, e com muito amor nas suas palavras, ensine o pré-adolescente a chamar o papai e a mamãe. Papai, vai começar o culto, eu quero chegar no horário. Eu aprendi dessa forma na escola bíblica, é importante a gente chegar no horário de culto, porque Deus está vendo, Deus, Ele honra o nosso compromisso com Ele. Então, papai e mamãe, vamos para a igreja, né? Vamos para a igreja, vamos chegar no culto, porque também a gente vai poder ajudar o pastor, vai poder ajudar o obreiro que está ali iniciando o culto. E é maravilhoso, porque quando eu ajudo também dentro da casa do Senhor, quando eu ajudo ao trabalho ali da igreja, eu também estou adorando ao Senhor. Eu aprendi isso na escola bíblica também, papai e mamãe. Então, vamos para a igreja no horário, né? Essa questão do horário, essa questão também no momento da pregação da palavra, de se comportar, de não sair sem necessidade, de não mascar chiclete, não ficar
no período do culto, não ficar no celular, né, mexendo no celular no horário de culto. São coisas simples que devem ser, que devem ser observados dentro do culto ao Senhor, porque o culto é ao Senhor. E se eu fico, por exemplo, o culto inteiro mexendo no celular, preocupado ali com o futebol, o jogo de futebol que está acontecendo no horário do culto, eu não estou adorando ao Senhor com exclusividade. Eu não estarei ali, né? O jovem, o pré-adolescente não estará adorando ao Senhor com exclusividade. A sua adoração vai estar dividida e o nosso Deus não quer dessa forma. O tópico de número 3 tem como título Preparados para Servir. Uma vida de adoração. O nosso pré-adolescente ele deve entender que a sua vida, que ele é templo do Senhor. Assim como nós vamos à igreja, nos reunimos para adorar o Senhor como igreja, como corpo de Cristo, ele também deve adorar o Senhor na sua individualidade. Então, ele entendendo que a sua vida é uma vida de adoração, que ele nasceu, que ele foi criado para adorar ao Senhor, ele terá a sabedoria para se portar com reverência, com ordem na presença de Deus, apresentando uma adoração sincera, inteligente, racional, na presença do Deus Todo-Poderoso. E assim ele terá a sua vida abençoada. O Senhor vai abençoar cada vez mais este pré-adolescente que se porta com reverência na casa de Deus. Letra B, o testemunho como adoração. Quando escolhemos fazer o que é certo, ou quando testemunhamos a fé por meio de uma vida cristã compatível com os ensinamentos bíblicos, também estamos adorando ao Senhor. Então, veja bem, quando o jovem faz o que é certo, ele está adorando ao Senhor. Quando o jovem testemunha a fé no Senhor, que ele não tem receio, não tem medo, não tem vergonha de declarar que ele é servo de Deus, ele está adorando ao Senhor. Ele está adorando ao Senhor lá na sua escolinha, lá onde ele estiver, adorando a Deus, fazendo com que o nome do Senhor seja conhecido. Ele estará adorando ao Deus Todo-Poderoso, tendo uma vida cristã, desde cedo, porque é esse o objetivo. Nós falamos muito, nos referimos às crianças, nós vimos referir-se às crianças e os jovens, adolescentes, pré-adolescentes, que eles são o futuro da igreja. Mas a verdade é que eles já são o momento da igreja, eles já são o agora da igreja, o presente, eles não são apenas o futuro, eles são a realidade da igreja hoje. Quantas crianças não evangelizam pessoas? Às vezes nós fazemos evangelismo, as crianças saem com alegria evangelizando. Quem pode dizer o contrário, que quando o jovem, uma criança ali, um pré-adolescente entrega um folheto a alguém e aquela pessoa tem a sua vida ali transformada, volta aos pés do Senhor, quem pode dizer que não foi essa criança que foi usada por Deus? Quem terá coragem de falar isso? Que esse pré-adolescente, eles são canais de bênção também na obra de Deus e nós temos que reconhecer isso. Temos que ter essa certeza. As crianças, os jovens, os pré-adolescentes, os adolescentes, eles são a atualidade da igreja e Deus quer usar eles. E nós, irmãos, nós líderes, professores, superintendentes, somos encarregados de entender isso e passar a palavra de Deus adiante e abençoar os pequeninos. E Deus estará fazendo uma grande obra através da vida de cada um deles. E a letra C, o serviço como forma de adoração. O serviço é uma forma importante de adoração. Isso acontece quando somos usados pelo Espírito Santo por meio dos dons espirituais para servir a igreja. É importante que o nosso pré-adolescente entenda que trabalhar para o Senhor é adorá-lo a Deus, é adorar a Ele. Trabalhar na sua obra, fazer algo ali, limpar os bancos, ajudar a limpar os bancos, ajudar organizar os fios da igreja, a bateria. Os fios não, irmão. Os fios é perigoso, né? Tá muito novo para mexer com isso ainda. Mas o que for possível ele fazer dentro da casa do Senhor é importante. Eu vejo, às vezes, os pré-adolescentes, né, ali da nossa igreja, querendo ajudar, querendo aprender a tocar instrumento. Então, é importante também que as pessoas em volta incentivem eles a fazer sempre algo para o Senhor. Sempre incentivando a trabalhar na obra do Senhor, para que tenham as suas vidas abençoadas. Então, serviço também é adoração e serviço, né? Como nós podemos ver o exemplo da igreja
primitiva em Atos. Nós vemos que a igreja ela adorava o Senhor, mas também trabalhava. Então, a forma ali que eles trabalhavam também era serviço prestado, era adoração ao nosso Deus poderoso. Então, meu amado irmão e professor, incentive esses pré-adolescentes que continuem na presença de Deus e entendendo que a adoração ela deve ser sincera. Aqui, no início da nossa lição, tem alguns pontos que o professor ele poderá mais uma vez reforçar no momento da conclusão da sala de aula. Porque aqui diz que ao final da aula, o seu aluno deverá saber que a adoração é um ato de adorar a Deus, prestar-lhe culto. E também, o outro ponto, a igreja é o lugar onde nos reunimos como corpo. É um lugar onde juntamos ali, juntamente com estaremos juntos com os irmãos, adorando ao Senhor. E a adoração em conjunto é importante para o fortalecimento da nossa fé, o que nós falamos sobre Hebreus 10, 25. A adoração no dia a dia é essencial para nos mantermos firmes na presença de Deus. A adoração, as nossas ações e pensamentos devem glorificar a Deus. Toda ação do jovem, todo pensamento deve ser um momento de adoração ao Senhor e devemos usar nossos dons e talentos para servir ao Deus Todo-Poderoso. Amém? Que Deus abençoe o meu amado professor, professora, os irmãos em Cristo Jesus. E a única coisa que nós pedimos aí de apoio é o seu like, a sua inscrição, para que nós possamos, para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Mais pessoas sejam transformadas. E o Senhor continue nos abençoando em nome de Jesus. Grande abraço e até mais.